Você quer entender um pouquinho melhor os poríferos? Então fique comigo até o final desse vídeo. Oi gente, bem-vindo ao Portal Vestibulana. Eu sou a Ana Laura e hoje teremos uma videoaula de biologia falando um pouquinho sobre os poríferos, esses indivíduos tão simples e tão fáceis de serem entendidos. Primeiramente, a gente precisa entender que os poríferos são indivíduos com poros, ou seja, o corpinho deles, a estrutura é toda furadinha, cheia de poros. Eles são sésseis, então eles não se locomovem, eles ficam ali grudados no chão. Eles são pouco completos, como eu disse, e eles sobrevivem fazendo filtração, justamente por conta dos poros. Aqui eu desenhei como se fosse uma esponja do mar, só que não ficou muito bom. Eu não tenho muito esse talento, mas vou tentar explicar para vocês e vou apontar as principais células que são muito importantes para a sobrevivência dos poríferos. Primeiramente, como eu disse, eles são sésseis. O corpinho dele é cheio de poros, por onde vai entrar água, H2, O2, algas, protozoários, ou seja, vai entrar alguns nutrientes que por meio desses nutrientes eles vão se alimentar. Aqui no meio nós temos o átrio, e o átrio vai liberar as excretas que vão sair pelo ósculo. Então, aqui eu representei a água saindo. Nós temos que entender que os poríferos, eles têm três camadas. A camada interna, que fica esses pelinhos, como se fosse um pelinho, mas na verdade é um flagelo. Então, a camada interna, a camada do meio e a camada externa. Agora, sabendo disso, vamos entender melhor as células dos poríferos. Esses flagelos aqui da camada interna são chamados cladócitos. Eles servem para movimentar a água, ou seja, eles ficam o tempo todo batendo, movimentando a água que entrou, ajudando os poríferos a fazerem a digestão. Como eu disse, eles são formados por poros. E esses poros é uma célula que fica aqui e ela é chamada de porócito, que são os poros que permite a entrada da água. Na camada central, nós temos umas estruturas que são chamadas de amebócitos, que servem para transportar os nutrientes, ajuda na digestão, ela vai fazer a reprodução e também vai ajudar na sustentação. E também na camada central nós temos essa estrutura que parece, aqui eu não soube desenhar muito bem, mas parece um ossinho, sabe? Que são, aqui não coube a explicação, aí depois aqui embaixo, que são estruturas formadas por calcário ou sílica mais fibra de espongina. E isso serve para permitir que o porífero se sustente e seja resistente. Aqui eu vou deixar a foto de um porífero para vocês entenderem melhor certinho. Os poríferos, eles não têm simetria, então eles são assimétricos. Ou seja, eles não têm simetria bilateral ou radial, eles não têm simetria alguma. A reprodução, ela pode ser assexuada ou sexuada. A assexuada, ela pode acontecer de três formas. Por regeneração, ou seja, se eu cortar um porífero e ele ficar num ambiente cheio de nutrientes, ele pode se regenerar, pode virar outro porífero. Por brotamento, ou seja, eu tenho um porífero aqui, aí dele sai outro, sai outro, sai outro, vai saindo. Vão brotando poríferos em um indivíduo. E a gemulação? A gemulação ocorre em ambientes em que ocorrem muitas secas. Aí o porífero, ele cria meio que uma estrutura que deixa ele lá condicionado para sobreviver a esse tempo. E essa estrutura é chamada de gêmula. E essa gêmula é cheinha de amebócitos, de um tipo específico chamado arqueócitos. E quando a seca passa, tudo já tá normal, tudo já normalizou,
essa gêmula se rompe. A assexuada, ela pode acontecer com poríferos monodioicos ou dioicos. Monodioicos é quando tem as duas gametas. Os dioicos acontecem em indivíduos diferentes. A fecundação é interna, ou seja, dentro. E o desenvolvimento é indireto, porque existe uma fase larval. Agora vamos falar um pouquinho da importância dos poríferos. Os poríferos, é que eu expliquei direitinho, por eles serem indivíduos filtradores, eles criam um microambiente em volta deles próspero, porque a água é filtrada, os micro-organismos são servidos de nutrientes a ele. Então o ambiente em volta dos poríferos é diferente. Eles também são indivíduos parazoários, e eles, ou seja, eles não possuem tecidos verdadeiros. E todos os indivíduos, após os poríferos, eu digo em escala evolutiva, vão ser enterozoários. Eles são importantes porque eles são os últimos, assim eu digo, em escala evolutiva a serem parazoários. O resto todos vão ser enterozoários. Agora vamos falar um pouquinho da classificação. E eu peço perdão caso eu não consiga falar direitinho esses nomes, mas porque são bem difíceis. Existem poríferos calcária, que tem as fibras de calcária. Existem os poríferos hexatinelida, que tem as fibras de sílica. E existem os poríferos desmompogi e os esclerospongi, que tem as fibras de espongina. Eles são classificados dessas 4 formas, mas essa classificação não cai muito em vestibular. E agora vamos falar um pouquinho da evolução. Acredita-se que os poríferos surgiram a partir de protozoários específicos que ficaram juntinhos e formaram uma colônia. Nisso, eles foram evoluindo e daí surgiram os poríferos. E esses protozoários eram chamados de coacervados. E por último, vamos falar um pouquinho da morfologia. Existem 3 tipos de poríferos: os astron, os ciclon e os leucon. Aqui eu vou deixar a foto de cada um, porque eu acho melhor do que eu desenhar. Primeiro do astron. Bom, vocês viram a foto e o astron é exatamente esse daqui que eu desenhei. Ele é o mais simples de todos. Agora, vamos falar um pouquinho do ciclon. Vocês puderam perceber pela foto que esse tipo tem mais dobramentos, ou seja, isso aumenta a superfície de contato. Eles também têm mais poros, consequentemente, eles filtram mais. Agora vamos falar do leucon. Vocês puderam perceber que esses poríferos são os mais complexos. Eles têm várias microcâmaras por onde a água vai passando. Eles também são estruturas maiores. Dessa forma, a distribuição de nutrientes é facilitada. Então, nesse tipo, há mais filtração, há mais distribuição de nutrientes. Os poríferos são maiores e por aí vai. Bom, gente, essa foi a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham entendido. Se ficou qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo todos. E se vocês quiserem deixar sugestões de vídeos, também deixem aqui embaixo que a gente grava. Agora eu peço que vocês deixem um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade e também compartilhe esse vídeo com seus amigos vestibulandos. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até mais!